Então, eu gostaria que juntos nós pudéssemos considerar essas verdades. Em Deuteronômio 30, de 15 a 18, Deus diz, olha, se vocês me obedecerem, guardarem os meus estatutos, vocês serão abençoados. Mas se vocês se apartarem de mim, vocês serão amaldiçoados. Normalmente nós pensamos no modelo de bênção ou maldição, de acordo com obediência ou desobediência. Alguns não conseguem associar isso com o que Jeremias, da parte do Senhor, está falando, confiança ou falta de confiança. Mas a verdade é que não só temos um texto que explicitamente relaciona bênção e maldição com confiança ou a falta dela, como também podemos entender o seguinte, há uma ordenança bíblica para que eu e você creiamos e confiamos em Deus. Em Marcos 11, 22, Jesus afirma, é um imperativo, tende fé em Deus. E se eu e você decidimos não crer, não confiar, estamos em desobediência. No final das contas, a questão não é avaliar quais são todas as possibilidades. É fato que a Bíblia fala de condutas conduzem à bênção, de condutas conduzem à maldição. Outro dia um falou para mim, maldição é coisa do Antigo Testamento, da lei, isso não tem no Novo. Eu falei, então você não deve estar lendo o Novo Testamento direito. Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8 dizem assim, a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Bênção ou maldição, depende se você corresponde ou não a Deus. Um outro dia me falou, está falando de terra o texto? Eu falei, não. Olha os versículos anteriores. Ele está falando de crente bom e crente ruim. Crente que corresponde com Deus e crente que não. E aí ele entra com a alegoria de terra boa e terra ruim. Dizendo que a terra que corresponde, bênção. A que não corresponde, maldição. Aliás, ele diz a terra que não corresponde está perto da maldição. Seu fim é ser queimada. A terra literalmente não queima. Nós sabemos que ele está falando de um outro incinerador. Ô, palavrinha difícil, deixa eu tentar de novo. Nós sabemos que ele está falando de um outro incinerador. Ele está falando da perdição, da condenação eterna do inferno. Agora, a palavra maldição assusta alguns, talvez porque soe pesado demais, mas no contexto do povo de Deus, maldição não tem mera e simplesmente a ver com uma retribuição no sentido de mera punição. Ela sempre associada à punição, ao caráter justo de Deus, é também vista como expressão de misericórdia e como um chamado ao conserto. Eu vou falar melhor sobre isso no final. Então talvez enquanto eu estiver falando, a sua leitura te deixe mais confortável, Você de repente ouvir no lugar de maldição, correção. Você ouvir no lugar de maldição, disciplina. Mas o que quer que você resolva ouvir, eu vou falar do jeito que a Bíblia diz, maldição. Ok? Então, em primeiro lugar, vamos falar da diferença de atitude dos dois e depois, como eu disse na sequência, os sinais da maldição e depois os sinais da bênção. No versículo 5, quando o texto começa dizendo, maldito o homem que confia no homem. Interessante que o texto não diz apenas, maldito o homem que confia no homem, mas ele diz, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema não é confiar no homem. O problema é a substituição, quando você escolhe confiar no homem e não em Deus. Porque as pessoas às vezes apresentam meias verdades. Eu me lembro de muitos anos atrás, no início da nossa igreja, tivemos uma situação onde precisamos corrigir uma pessoa no nosso meio. Porque ela vinha demonstrando uma grande dificuldade de expressar confiança em qualquer nível de relacionamento, desde a família. Isso estava gerando, obviamente, prejuízo, mas também se estendendo para questões ligadas ao trabalho e dentro do contexto da igreja. Relacionamento com líder, com liderado, sempre o mesmo problema da falta de confiança. Quando fomos confrontar a pessoa no sentido de ajudá-la a enxergar o erro e crescer, o camarada tentou se defender usando esse texto. Maldito o homem que confia no homem. Tipo, não tem que confiar em ninguém. Eu falei, ei, se você está certo, então eu vou andar na sua doutrina. A partir de hoje, não confio em você. Aliás, por que é que eu devo confiar você em alguma coisa aqui da igreja se você não merece confiança? Então vou remover você de todo esse lugar. Ele ficou me olhando assustado. Falei, só estou falando o que você sugeriu. Agora, quando é para você a verdade serve, quando é contra você não serve.
Eu falei, você está tirando o texto do contexto. O problema não é confiar nas pessoas. Você vai ter textos, como na lei de Moisés, onde Deus tentava tratar com questões ligadas, por exemplo, ao ciúme do marido em relação à mulher, porque Deus sabe que num ambiente de desconfiança, nenhum relacionamento sobrevive. Então Deus não está falando contra a confiança. Deus está falando de colocar confiança em pessoas a ponto de substituir a confiança nele. Essa é a diferença. Quem está entendendo o desenho aí, diga amém. Então, quando nós olhamos para isso, há um exemplo na Escritura que para mim não pode ser ignorado, não pode ser negligenciado, que diz respeito a um dos reis de Judá, que é o rei Asa. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, dos versículos 7 a 9, nós lemos assim: naquele tempo, o vidente Anani, vidente era a expressão usada para o profeta com o qual Deus falava por meio de visões. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força, outra versão diz, para se mostrar forte, aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Deus está confrontando um cara que já havia confiado e já havia visto milagres. Os líbios e os etíopes se uniram numa guerra que parecia ser impossível de vencer contra o reino de Judá. Nessa época estamos falando do reino dividido, então as tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, enquanto as demais 10 das 12 tribos de Israel formaram o reino do norte, o reino de Israel. E nesse momento, quando ele tinha que enfrentar aquela multidão, aquele exército impossível de vencer, ele confiou em Deus e experimentou um livramento. No entanto, agora, por causa de uma outra circunstância muito menor, ele tenta resolver do seu jeito e da sua maneira. E na tentativa de se livrar de um inimigo, ele faz aliança com outro. E Deus está dizendo, porque você confiou nele, em vez de confiar em mim, você vai enfrentar guerras, você agiu loucamente. E outra, esse camarada com quem você está fazendo aliança para vencer esse, era um inimigo seu. Vocês se uniram para um inimigo em comum, mas agora você perdeu a bênção de vencê-lo, a provisão de vencê-lo que eu tinha para você.